Se você pretende fazer a fabricação dos blocos de concreto, seja para uso próprio ou até mesmo comercializar, é interessante você tomar cuidado com o traço desse concreto, já que é feito totalmente diferente do convencional, já que a sua dosagem é feita diferente. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. Os blocos de concreto são fundamentais em todas as obras, seja para questão de alvenaria ou até mesmo algum tipo de contenção. Só que temos que tomar cuidado com a resistência desse bloco, já que as classes variam de A, B e C e dependendo da classe, ela pode ter ou não função estrutural. Mas afinal de contas, como que é feita a questão do traço desse bloco de concreto? O primeiro ponto que você precisa compreender é que esse concreto utilizado na fabricação de blocos é um concreto seco. Aquele que nós aplicamos em lajes, vigas e pilares é um concreto mais plástico. Então tem diferença na hora de fazer a dosagem de cada traço, já que nós vamos ter o concreto plástico, que não é o nosso caso nesse vídeo, e o concreto seco, que é aquilo que nós vamos ver agora. Entre os principais materiais que nós vamos ter nesse concreto seco, além do cimento, é a questão dos agregados. Aqui nós podemos ter agregados miúdos e agregados graúdos. Mas falando de uma forma bem simples para você entender, o agregado miúdo ele vai englobar a questão das areias. Já o agregado graúdo é a questão das britas. Aqui vai depender muito da sua granulometria, sendo que a granulometria das areias, elas possibilitam a questão de fabricação de argamassas, aplicação em contrapisos, fabricação de argamassas colantes e também várias partes do nosso acabamento. E com base na granulometria das areias, nós podemos classificar em 3 tipos de areias. Areia grossa, que ela vai estar em uma faixa de 2,4 a 4,8 milímetros. Depois a areia média, a sua granulometria vai variar de 0,6 a 2,4 milímetros. E a areia fina vai variar de 0,15 a 0,6 milímetros. Entre os agregados graúdos mais utilizados no bloco de concreto, o indicado seria a brita zero. Olhando aqui na classificação das britas, nós temos o pó de brita, a brita zero que é fundamental para a fabricação do nosso bloco de concreto. E isso se justifica pelo tamanho da brita que favorece na questão de formação das paredes do nosso bloco. Nós temos a brita 00, depois a brita 0, depois temos a brita zerão, temos a brita 1, a brita 2, a brita 3 e a brita 4. Aqui dá para você ter uma noção sobre o tamanho desses agregados graúdos. E uma forma de você conferir se realmente se trata de um agregado graúdo ou miúdo é você questionar ao depósito que você comprou. Será que esse agregado ele passa em determinada peneira? E entre os ensaios que podem ser feitos para verificar a questão da granulometria é pegar uma quantidade de material independente do material e passar pelo teste das peneiras. Esse ensaio é feito com um conjunto de peneiras, aonde você pega uma determinada amostra e você coloca nessas peneiras, aonde que dentro dessas peneiras acabam tendo malhas de separação. Aquilo que não passar na malha fica retido. E a forma de separação nesse conjunto de peneiras é através da questão da sua vibração. Após esse período de agitação, aquilo que você verificar que ficou retido naquela malha da peneira, aquilo pode ser classificado com base naquela granulometria. Por exemplo, aquilo que passar na peneira de 4,75 e ficar retido na peneira de 150 microns, isso pode ser classificado como um agregado miúdo. Ah, agora eu entendi! Agora que você sabe a importância dos agregados no bloco de concreto, tem algumas dicas que eu preciso te passar. Se você for utilizar uma areia fina, ela acaba dando um acabamento, uma superfície mais lisa para o nosso bloco de concreto. Porém, em contrapartida, dependendo da quantidade que você coloca, isso pode baixar a nossa resistência. Se baixou a resistência, tem que acrescentar mais cimento para atingir aquela resistência que você deseja. Aqui nós temos um traço do concreto seco. Esse traço vai ter como referência o traço de 1 para 13, ou seja, uma parte de cimento para 13 partes de agregado. Vamos destrinchar aqui quais são os materiais que nós estamos utilizando. O cimento, a quantidade é de 27, no caso quilos, para um bloco de concreto de 3 MPa. A areia que nós vamos utilizar, que vai se tratar do agregado miúdo, 57 quilos. Já a areia e o pó de pedra, eles vão ser mesclados aqui para proporcionar o nosso agregado miúdo. Nós vamos ter um total de 57 quilos de areia,
O pó de pedra vai ter 128 kg. Caso você não deseja utilizar o pó de pedra, você pode aumentar o consumo de areia. Só que para isso vai precisar de uma nova dosagem, já que esse traço parte com esse tipo de mistura. Agora, se for o agregado graúdo aqui, que é a Brita Zero, nós vamos ter um consumo de 114 quilos de Brita Zero. O peso desse traço é de 340 quilos. Mas isso vai englobar também a questão da água. Mas Pedro, por que você não colocou a quantidade de água? Pessoal, lembre-se que a areia ela tem a sua umidade e isso vai depender de cada região. E tem que descontar do volume total, senão você vai ter um acréscimo de água lá no seu traço de concreto. Vai adicionando aos poucos até você ter uma liga mais seca desse concreto. Esse traço tem como referência o volume de 10 litros de água. Aí você tem que descontar a umidade da areia em relação aos 10 litros. Com base nesse traço, nós conseguimos 27 blocos de concreto moldados na dimensão de 14 por 39. Vamos ver outro traço com outro tipo de resistência. Se for uma resistência de 6 MPa e um rendimento de 27 blocos, nós vamos precisar de 41 kg de cimento, agregado miúdo, nós vamos utilizar areia e o pó de pedra, a quantidade de areia 53 kg, já o pó de pedra 124 kg. Nesse exemplo nós estamos mudando apenas a questão de resistência, levando em consideração o mesmo tamanho do bloco de 14 por 39. O agregado graúdo utilizado a Brita Zero, nós vamos precisar de um consumo de 114 kg. E o peso aproximado dessa mistura, embora que tenha que verificar a questão do inchamento dessa areia, é de aproximadamente 340 kg. Lembrando que a umidade da areia ela pode variar de 3 a 6%. Então presta atenção nessa dica que eu estou te dando, para você verificar se sua areia está contendo esse tipo de umidade. Caso você não venha desconsiderar e aplicar os 10 litros de água mais a umidade da areia, você vai ter uma baixa resistência no seu bloco. Esses são dois modelos de traço seco para você utilizar na fabricação do seu bloco de concreto. Mas tenha consciência que você tem que descontar a questão da umidade. Estou batendo muito nessa tecla para você depois não vir questionar a questão por que o seu bloco deu uma baixa resistência. E esse último traço tem como referência 1:9. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebim.com. Um forte abraço!